E se uma das cidades sagradas mais antigas do sul da Índia não tivesse desaparecido, mas apenas afundado lentamente no silêncio do oceano, ao longo da costa oriental do atual estado de Tamil Nadu, onde o rio Kaveri encontra o Golfo de Bengala, repousam sob as águas os vestígios de Pumpurhar, outrora conhecida como Kaveripattinam. Entre aproximadamente o século II antes da Era Comum e o século V da Era Comum, esta cidade floresceu como um centro religioso, urbano e marítimo de grande relevância, até ser progressivamente engolida pelo mar, transformando-se num arquivo arqueológico submerso. Pumpurhar não é um mito construído pela imaginação, mas uma cidade descrita em textos e confirmada pela arqueologia. As antigas obras da literatura tamil do período Sangam descrevem Pumpurhar como uma cidade planejada, com ruas largas, bairros bem definidos, mercados ativos e templos que estruturavam o espaço urbano. Durante séculos, esses relatos foram considerados poéticos ou simbólicos, até que investigações arqueológicas modernas começaram a revelar estruturas submersas que correspondem de forma surpreendente às descrições textuais. No coração de Pumpurhar, o templo não era apenas um edifício religioso, mas o eixo espiritual e simbólico da cidade. As fundações encontradas no leito marinho indicam plataformas monumentais e alinhamentos arquitetônicos que sugerem a presença de templos costeiros, construídos deliberadamente próximos ao mar. Para os habitantes da cidade, o oceano não representava apenas uma ameaça natural, mas uma entidade sagrada, integrada à cosmologia religiosa e às práticas rituais. O desaparecimento de Pumpurhar não foi causado por um único desastre repentino, mas por um processo longo e cumulativo. Estudos geológicos e sedimentológicos apontam para uma combinação de elevação gradual do nível do mar, erosão costeira intensa, tempestades monsônicas recorrentes e possíveis movimentos tectônicos. A cidade não afundou de uma vez, mas foi lentamente abandonada à medida que o mar avançava, metro após metro, sobre o território urbano. Os textos antigos não narram lendas vagas, mas preservam uma memória ambiental precisa. O épico tâmil Silappadicaram descreve a destruição de Pumpurhar pelo mar com detalhes notáveis, mencionando bairros inteiros sendo tomados pelas águas. Durante muito tempo, essas passagens foram interpretadas como metáforas literárias, até que a arqueologia subaquática começou a confirmar a realidade física desses eventos. Quando os arqueólogos alcançaram o fundo do mar, a literatura encontrou a matéria. Explorações subaquáticas realizadas ao largo da costa de Pumpurhar revelaram muros de tijolos, estruturas portuárias, âncoras de pedra, fragmentos cerâmicos e restos arquitetônicos que comprovam a existência de uma cidade extensa e organizada sob as águas. Entre todas as estruturas submersas, o templo destaca-se como um dos elementos mais resilientes. As bases maciças e os indícios de múltiplas fases construtivas sugerem que os edifícios religiosos foram continuamente reforçados e reconstruídos, mesmo quando outras partes da cidade já sofriam com a invasão do mar. Isso evidencia o papel central do templo na identidade coletiva da comunidade. Reconstruir o templo diante do avanço do oceano era tanto um ato de fé quanto de resistência cultural. Cada camada arquitetônica reflete a tentativa humana de preservar a ordem cósmica e social representada pelo espaço sagrado, mesmo num ambiente natural cada vez mais instável. Pumpurhar foi também um importante elo marítimo entre o sul da Índia e o mundo antigo. Achados de cerâmica romana, moedas estrangeiras e objetos importados indicam redes comerciais que se estendiam pelo Oceano Índico até o Mediterrâneo. Nesse contexto, o templo costeiro assumia também a função simbólica de proteção espiritual para marinheiros e comerciantes.
O mesmo mar que destruiu a cidade tornou-se paradoxalmente seu maior guardião. Sedimentos marinhos cobriram muitas estruturas, protegendo-as da destruição moderna e preservando-as como um raro arquivo subaquático do urbanismo antigo. Pompurrar obriga a arqueologia a repensar o mapa das civilizações antigas. Ela demonstra que muitas cidades históricas se estendiam por áreas hoje submersas e que as zonas costeiras desempenharam um papel crucial no desenvolvimento urbano e religioso. O templo submerso não é uma ruína silenciosa, mas um documento arquitetônico tridimensional. Cada fundação, cada alinhamento de pedras e cada vestígio construtivo revela como as sociedades antigas concebiam o espaço sagrado em diálogo constante com a natureza. O afundamento da cidade não significou o fim de sua cultura. As populações deslocaram-se para o interior, levando consigo tradições religiosas, formas artísticas e conhecimentos técnicos que continuaram a moldar a região por séculos. Hoje, Pompurrar existe na interseção entre ciência, memória e narrativa histórica. Por meio da arqueologia subaquática, da geologia costeira e da análise textual, esta cidade submersa recupera gradualmente sua voz acadêmica. Num mundo contemporâneo ameaçado pela elevação do nível do mar, Pompurrar surge como um aviso ancestral. Ela recorda que nenhuma civilização está dissociada dos equilíbrios ambientais que sustentam sua existência. Sob as águas do Golfo de Bengala, o templo de Pompurrar continua a existir como testemunho. Um testemunho silencioso da fé humana, da adaptação e da fragilidade diante das forças naturais. Pompurrar não é apenas um sítio arqueológico, mas uma memória coletiva submersa. Uma memória que exige paciência, rigor científico e respeito para ser revelada camada por camada. Entre a pedra antiga e a água em movimento, a arqueologia encontra uma de suas narrativas mais profundas. Narrar Pompurrar é narrar a relação eterna entre o ser humano, o sagrado, o mar e o tempo. Assim, o templo submerso não marca o fim da história, mas o momento em que a história muda de forma e continua a falar em silêncio.